Olá, meu nome é Dr. João Israel. Eu sou a doutora Gabriela Lima. E estamos aqui para falar sobre duas coisas. A lesão que nos foi selecionada, que é uma pigmentação endógena hemoglobínica. A hemosiderose, também chamada de hemosiderina nos tecidos. E então falar sobre um caso clínico abordando uma patologia que venha a causar essa pigmentação. Então vamos lá conferir. Bem, primeiramente vamos falar da nossa lesão que foi selecionada pra gente, que é a hemosiderose no baço. A hemosiderose é uma pigmentação patológica endógena do tipo hemoglobínica, ou seja, ela tem uma origem a partir da quebra da hemoglobina. E como isso acontece? A hemoglobina, que é aquela proteína dos eritrócitos, em que vai carregar oxigênio para os tecidos, dando aquela pigmentação vermelha ao sangue, normalmente, ou seja, não um processo patológico, fisiologicamente, a hemoglobina é separada do eritrócito em um processo chamado hemocaterese, em que os eritrócitos senescentes, ou seja, aqueles eritrócitos velhos, eles vão ser fagostados por macrófagos e no baço, e acontece então a lise desses eritrócitos, fazendo com que a hemoglobina se exponha. Essa hemoglobina ela vai ser degradada e formada em dois grupos, o grupo M e o grupo globina. E o grupo M é o que nos interessa. O grupo M, então, ele vai sofrer uma cisão oxidativa a partir de uma enzima chamada de hemioxigenase, e com isso o ferro ele vai ser liberado. Além também da liberação da biliverdina, que vai fazer outro processo, que é a bilirrubina, etc. Normalmente, esse ferro que é liberado, ele vai ser jogado de volta à corrente sanguínea para formar novos grupos M, para formar nova hemoglobina e para formar novo eritrócito. Porém, quando há um desequilíbrio na quantidade de ferro na corrente sanguínea, uma proteína chamada ferretina é formada. Ela é constituída pela apoferretina, mais o ferro que está em excesso, se acumulando em órgãos como baço, fígado, medula óssea, musculatura esquelética. Agregados de ferretina formam a hemosiderina. Já a hemosiderose é um acúmulo excessivo desses agregados de ferretina e que pode ser tanto localizado, que acontece quando há uma hemorragia, por exemplo, em que esses eritrócitos eles vão extravasar, então vão ser fagostados por macrófagos e vai acontecer todo aquele processo até que o ferro seja liberado, como eu expliquei anteriormente. E pode ser sistêmica, que é quando se acumula no baço, fígado, medula óssea, como eu falei. E isso acontece principalmente em casos de dieta com alto teor de ferro e também em casos de anemia hemolítica, que acontece quando há uma lise de grandes quantidades de eritrócitos, fazendo com que o ferro se acumule, além também do acúmulo de bilirrubina. Qualquer animal, de qualquer espécie, de qualquer raça, de qualquer idade, pode ter hemosiderose. Basta que aconteça uma das causas que eu falei anteriormente. A hemosiderose por si só, ela não causa sinais clínicos, com exceção da hemosiderose pulmonar, por exemplo, porque o acúmulo de macrófagos presentes no tecido paraquimentoso pulmonar, ele pode causar tosse com sangue e também pode interferir nas trocas gasosas. Mas o que geralmente acontece? Esses sinais clínicos, eles podem acontecer devido ao que está causando a hemosiderose. Por exemplo, uma anemia hemolítica causada por bactérias e vírus. E além disso, vão ter outros sinais clínicos presentes também, O diagnóstico da hemosiderose é feito a partir de uma análise histopatológica, em que é visto grânulos de ferretina no microscópio de luz e apresenta uma cor castanho-dourado ferruginosa. Havendo tratamento para o que está causando a hemosiderose, faz com que esse ferro em excesso ele seja reabsorvido e utilizado em processos fisiológicos no corpo que o necessitem. Nossa paciente era uma fêmea da espécie canina, de nome Perebinha. Ela era uma cadela sem raça definida, de 8 anos e pesando 15 quilos. Foi relatado ainda que esse animal vivia em uma casa com quintal com bastante plantas, ao lado de um terreno baldio onde as pessoas jogavam lixo e acumulavam entulhos. Durante a anamnese, o tutor nos relatou que sua queixa principal era um constante prurido do animal, além de lesões alopécias na pele ao redor dos olhos, lesões hemorrágicas na ponta da orelha, focinhos, emagrecimento progressivo e também que esse animal apresentava uma distensão do tórax. De acordo com o tutor, esse animal não era vacinado contra a leishmaniose e não fazia uso de qualquer método preventivo contra as picadas de mosquitos. Ele também relatou que os sintomas se iniciaram cerca de 3 meses antes da data da consulta e que foi tentado fazer um tratamento para a sarna, pois ele desconfiou que os sintomas poderiam se tratar de uma sarna demodésica. No entanto, o tratamento realizado no animal não obteve nenhum resultado. Concluída a anamnese, passamos para os exames físicos. No exame físico foram constatadas diversas microlesões na pele,
Onicogrifose, presença de ectoparasitas, mucosa oral e ocular estavam ictéricas, linfonodos submandibulares e pré-escapulares estavam reativos, frequência cardíaca de 120 bpm, frequência respiratória de 28 mpm e temperatura retal de 38,5 graus Celsius. Alopécia simétrica na cara, focinho, zona periorbital e pavilhão auricular. Descamação seca, esfoliativa e de cor prateada por todo o corpo. O pelo desse animal desprendia-se muito facilmente e o animal encontrava-se apático e desidratado. A suspeita clínica foi, então, de leishmaniose visceral canina. Com base nas informações colhidas na anamnese e nos achados encontrados nos exames físicos, foram solicitados os seguintes exames. Hemograma completo para se avaliar o estado geral do sistema imunológico da paciente, onde foram analisados o eritrograma e o leucograma. Bioquímica, albumina, ALT, creatinina e ureia, com o intuito de identificar possíveis alterações nos sistemas renal e hepático. Ultrassonografia abdominal, para se investigar se o aumento da caixa torácica era devido a alterações nos órgãos. E a citologia aspirativa por agulha fina no baço, objetivando-se encontrar as formas amastigotas da leishmania. No hemograma, foram constatados anemia normocítica, normocrômica, leucopenia, bastonetes aumentados e trombocitopenia. Já na bioquímica, foram observados hipoalbuminemia, creatinina diminuída e os demais parâmetros estavam dentro dos valores de referência. Ao realizar-se a ultrassom abdominal nesse animal, constatou-se esplenomegalia, que é o aumento do baço, e o resultado da citologia aspirativa por agulha fina revelou que no baço havia um grande número de estruturas pequenas, ovaladas, com um núcleo escuro bem definido. Algumas dessas estruturas estavam livres e outras estavam fagocitadas dentro de macrófagos. Ficou claro que se tratavam de formas amastigotas de leishmania, confirmando assim a suspeita clínica. Com o resultado dos exames, o diagnóstico foi de leishmaniose visceral, causada pela Leishmania infanto-Chagas. No entanto, a dona da Perebinha decidiu pela eutanásia. Com isso, a gente usou o pentobarbital, que é um anestésico injetável do grupo dos barbitúrios, em que ele causa uma depressão no sistema nervoso central, levando o animal à inconsciência. Quando então é comprovado essa inconsciência, é aplicado o cloreto de potássio, que é um assistólico. A dona de Perebinha, então, ela nos pagou para que a gente mantivesse o corpo de sua cachorra refrigerado para uma posterior necropsia e biópsia. Na necropsia, então, foi observado uma hepatoesplenomegalia, ou seja, um aumento significativo do tamanho do fígado e do baço. E, além disso, os tecidos viscerais estavam, assim como as mucosas, com icterícia. Para a biópsia, foi retirado fragmentos tissulares do fígado, do baço, do rim e do linfonodo cranial. Na análise histopatológica, foi encontrado alterações microscópicas em todas as amostras desses órgãos. No fígado, foi encontrado degeneração hidrópica, degeneração hialina, degeneração lipídica, mais especificamente a esteatose. Foi encontrado também uma área com necrose coagulativa, havendo a presença de todas as etapas dessa necrose, como a picnose, que é a condensação da cromatina, a cariorrexia, que é o núcleo fragmentado após a ação de endonucleases, a cariólise, que são esses fragmentos que vão sendo dissolvidos também pela ação das endonucleases, e a cariólise avançada, em que os fragmentos eles foram completamente dissolvidos, e nesse local há a eosinofilia. Há também a presença nesse tecido hepático de granulomas, e que isso indica a presença de necrose caseosa. Há ainda, meu Deus, que fígado, hein? A presença de bilirrubina e de hemosiderose, em que ambas foram causadas por causa da lise excessiva de eritrócitos, e que isso foi causado pelo quadro de anemia hemolítica, causada pela leishmaniose. Por último, ainda no tecido hepático, foi encontrado espécimes de Leishmania infanto-Chagas, tanto intracelular dentro dos macrófagos, quanto livres, extracelulares. Nas amostras do tecido esplênico foram encontrados bilirrubina e hemosiderose, esse último em grande quantidade, e também espécies da leishmania no interior de macrófagos. Já nas amostras do tecido renal, mais especificamente no tecido epitelial dos túbulos contorcidos proximais dos néfrons, foram encontrados vacúolos contendo água e eletrólitos, indicando a degeneração hidrópica, e deixando essas células com aspectos tumefeitos e os túbulos contorcidos proximais com hipertrofia. Já no tecido da polpa branca, do linfonodo cranial,
foi encontrado degeneração hialina com aspecto vítreo. Bem, como todos esses achados macro e microscópicos, eles serviram para que nós tenhamos uma confirmação do diagnóstico feito anteriormente ao óbito do animal. Então é isso, gente. Esperamos que tenha ficado claro como os mecanismos fisiopatológicos de uma doença como a leishmaniose podem ter levado a se produzir uma pigmentação patológica como a hemosiderose no baço. Isso se dá devido a uma cadeia fisiopatológica de acontecimentos. A leishmaniose visceral, ela provocou uma anemia hemolítica, havendo a lise de muitos eritrócitos, o que causou a deposição de ferro em tecidos. E a gente sabe também que um elevado número de macrófagos no baço também pode causar essa deposição de ferro. Então também é uma causa para a hemosiderose encontrada nesse animal.